A savana africana é um dos ambientes mais fascinantes do planeta. É uma imensa planície coberta por gramíneas, árvores espalhadas e arbustos resistentes. Esse cenário é palco de uma das maiores concentrações de vida selvagem do mundo. Aqui, cada dia é marcado por histórias de sobrevivência, cooperação e equilíbrio entre espécies. O clima da savana é marcado por duas estações principais, uma chuvosa e outra seca. Durante a época das chuvas, a vegetação cresce e os rios se enchem, atraindo milhares de animais. Já na estação seca, a água se torna escassa e os animais precisam viajar longas distâncias para encontrar alimento e hidratação. Essa alternância cria um ciclo natural que molda o comportamento das espécies. A savana africana é lar de animais icônicos, como leões, elefantes, girafas e zebras, mas também abriga espécies menos conhecidas, como hienas, nus e antílopes. Cada um deles tem um papel importante no equilíbrio do ecossistema. Os predadores controlam as populações de presas, enquanto os herbívoros mantêm a vegetação em constante renovação. Esse ambiente também é rico em diversidade cultural. Povos que vivem próximos à savana aprenderam a conviver com os animais e a respeitar seu espaço. Para eles, a vida selvagem não é apenas parte da paisagem, mas também um símbolo de identidade e tradição. Observar a savana é como assistir a um espetáculo natural. O nascer do sol ilumina os campos dourados, revelando manadas em movimento e predadores atentos. Cada cena mostra como a natureza é poderosa e ao mesmo tempo delicada. Neste vídeo vamos explorar os principais animais que vivem na savana africana. O leão é um dos animais mais conhecidos da savana africana e muitas vezes chamado de rei dos animais. Ele vive em grupos chamados alcateias ou coalizões, que podem ter até 30 indivíduos. Essa vida em grupo é rara entre os grandes felinos e torna os leões únicos. Na alcateia, as fêmeas têm um papel fundamental. Elas são responsáveis pela maior parte da caça e trabalham em equipe para capturar presas como zebras, nus e antílopes. A cooperação aumenta as chances de sucesso, já que caçar sozinho seria muito mais difícil. Os machos, por sua vez, protegem o território e os filhotes contra invasores, como outros leões ou hienas. O rugido do leão é uma das marcas mais impressionantes da savana. Ele pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância e serve para avisar outros grupos sobre sua presença. Esse som poderoso reforça a ideia de que o leão é o verdadeiro símbolo de força e liderança. Apesar de sua fama, os leões enfrentam muitos desafios. A perda de habitat e a caça ilegal reduziram bastante sua população. Hoje eles dependem de áreas protegidas como parques nacionais para sobreviver. Mesmo assim, continuam sendo um dos animais mais admirados e procurados por turistas em safaris. O leão representa coragem, poder e união. Observar uma alcateia em ação é testemunhar a força da cooperação e da vida selvagem em sua forma mais pura. Ele é, sem dúvida, um dos maiores ícones da savana africana. O elefante africano é o maior animal terrestre do mundo e um verdadeiro símbolo da savana. Ele pode pesar várias toneladas e viver por muitas décadas. Apesar do tamanho imenso, é conhecido por sua inteligência e por sua vida social complexa. Os elefantes vivem em grupos liderados por uma fêmea mais velha, chamada matriarca. Essa liderança é fundamental, porque ela conhece os caminhos da água, os locais de alimento e ensina os mais jovens a sobreviver. A memória dos elefantes é impressionante. Eles conseguem lembrar de lugares visitados muitos anos antes e retornam a eles em épocas de seca. A comunicação entre os elefantes também é especial. Além dos sons fortes que todos conhecem, eles produzem vibrações graves que viajam pelo solo e podem ser percebidas por outros elefantes a quilômetros de distância. Essa habilidade mantém o grupo unido, mesmo em áreas muito grandes. A alimentação é intensa. Um elefante pode comer centenas de quilos de plantas por dia. Eles derrubam árvores para alcançar folhas e galhos, o que transforma o ambiente e cria espaço para outras espécies. Por isso são chamados de engenheiros da natureza, já que suas ações modificam o ecossistema e beneficiam outros animais. Apesar de sua força, os elefantes enfrentam grandes ameaças. A caça ilegal, motivada pelo comércio de marfim, reduziu muito sua população. Hoje, parques e reservas trabalham para proteger esses gigantes e garantir que continuem vivendo livres.
Ver um elefante caminhando pela savana é uma das imagens mais marcantes da África. Ele representa poder, sabedoria e equilíbrio. É impossível pensar na savana africana sem imaginar esses gigantes majestosos, que lembram a todos da grandiosidade e da fragilidade da natureza. A girafa é o animal mais alto do mundo e uma das figuras mais elegantes da savana africana. Seu pescoço longo permite alcançar folhas nas copas das árvores, onde poucos conseguem chegar. Isso garante alimento mesmo quando o chão está seco e sem vegetação. As girafas vivem em grupos soltos, sem uma organização rígida. Elas passam o dia caminhando lentamente e se alimentando. Apesar de parecerem tranquilas, podem se defender com chutes poderosos, capazes de afastar até leões. Essa força surpreende quem pensa que a girafa é apenas frágil e delicada. Os filhotes de girafa são vulneráveis nos primeiros meses de vida. Muitos não sobrevivem por causa de predadores, mas aqueles que crescem tornam-se fortes e ajudam a manter a espécie. A vida em grupo aumenta as chances de proteção, já que os adultos ficam atentos a qualquer sinal de perigo. A girafa também tem uma visão privilegiada. Por ser tão alta, consegue observar grandes áreas da savana e perceber a aproximação de predadores. Por isso, é chamada de sentinela da savana. Sua presença ajuda outros animais como zebras e antílopes, que se beneficiam da vigilância natural da girafa. Além de sua importância ecológica, a girafa é um símbolo de beleza e calma. Seu andar lento e elegante transmite uma sensação de paz, mesmo em um ambiente cheio de desafios. Observar uma girafa na savana é como ver uma pintura viva, que mostra a delicadeza e a força da natureza ao mesmo tempo. Infelizmente, as girafas também enfrentam ameaças, como a perda de habitat e a caça ilegal. Projetos de conservação trabalham para proteger esses animais e garantir que continuem sendo parte da paisagem africana. Elas lembram que a altura não é apenas uma vantagem física, mas também um símbolo de visão e equilíbrio na vida selvagem. A zebra é um dos animais mais marcantes da savana africana. Suas listras pretas e brancas criam um visual único, que chama a atenção de qualquer visitante. Mas essas listras não são apenas bonitas. Elas têm funções importantes para a sobrevivência. Cada zebra possui um padrão exclusivo, como se fosse uma impressão digital. Isso ajuda os indivíduos a se reconhecerem dentro da manada. As listras também confundem predadores. Quando muitas zebras correm juntas, o contraste das cores cria uma ilusão visual que dificulta para leões e hienas escolherem uma presa específica. Além disso, estudos sugerem que as listras ajudam a afastar insetos, como moscas, que podem transmitir doenças. As zebras vivem em manadas organizadas lideradas por um macho dominante. Essa vida em grupo garante proteção contra predadores e aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Dentro da manada, as zebras cuidam umas das outras, mantendo laços sociais fortes. Elas se comunicam com sons, movimentos da cauda e até expressões faciais. Apesar de serem herbívoras, as zebras são muito resistentes. Elas percorrem longas distâncias em busca de pasto e água, especialmente durante a estação seca. Muitas vezes acompanham nus e antílopes em grandes migrações, formando espetáculos impressionantes de milhares de animais em movimento pela savana. Os filhotes de zebra aprendem rapidamente a correr, já que precisam escapar de predadores desde cedo. Essa habilidade é vital para garantir a sobrevivência. Mesmo assim, muitas vezes são alvo de ataques, mostrando como a vida na savana é cheia de desafios. A zebra representa união, resistência e equilíbrio. Sua presença nas planícies africanas é essencial para o ecossistema, já que ajuda a manter a vegetação controlada e serve de alimento para predadores. Observar uma manada de zebras correndo pela savana é uma das imagens mais icônicas da África, um verdadeiro símbolo da vida selvagem em movimento. O nu, também chamado de wildebeest, é um dos animais mais marcantes da savana africana. Ele pode não ter a imponência de um leão ou a elegância de uma girafa, mas sua força está na união. Os nus vivem em enormes manadas que podem reunir milhares de indivíduos, criando um espetáculo impressionante na savana. Esses animais são conhecidos por suas migrações, em busca de água e pasto fresco. Eles percorrem longas
longas distâncias, atravessando rios e enfrentando predadores. Essa jornada é uma das maiores movimentações de animais terrestres do planeta. Durante a travessia de rios, muitos nus se tornam presas fáceis para crocodilos, mas a força da manada garante que a maioria consiga seguir em frente. A vida em grupo é essencial para os nus. Eles se protegem uns aos outros, já que mais olhos atentos aumentam as chances de perceber um ataque. Além disso, a presença de milhares de indivíduos confunde predadores como leões e hienas, que têm dificuldade em escolher uma presa específica. Os nus também convivem com outros herbívoros como zebras e antílopes. Essa convivência é estratégica, enquanto as zebras preferem o capim mais alto. Os nus se alimentam do capim mais baixo. Assim não competem diretamente e conseguem dividir o mesmo espaço. Apesar de parecerem simples, os nus têm grande importância ecológica. Suas migrações ajudam a renovar os campos da savana, já que o movimento constante evita que a vegetação seja destruída em excesso. Além disso, eles são uma fonte de alimento fundamental para predadores, mantendo o equilíbrio da cadeia alimentar. Observar uma manada de nus em movimento é uma das imagens mais impressionantes da África. O som dos cascos, a poeira levantada e a energia coletiva mostram como a união é uma força poderosa na natureza. O nu pode não ser o mais famoso dos animais da savana, mas é um verdadeiro símbolo de resistência e cooperação. O antílope é um dos animais mais ágeis da savana africana. Existem várias espécies, como o impala, o gazela e o kudu, cada uma com características próprias, mas todas compartilham a mesma habilidade, a velocidade e a capacidade de escapar de predadores. Os antílopes vivem em grupos chamados manadas, que podem variar de poucas dezenas a centenas de indivíduos. Essa vida em comunidade aumenta a segurança, já que mais olhos atentos conseguem perceber a aproximação de leões, leopardos ou hienas. Quando o perigo aparece, os antílopes usam sua agilidade para fugir. Muitos são capazes de saltar mais de 2 metros de altura, ou correr a velocidades impressionantes. O impala, por exemplo, é conhecido por seus saltos longos e elegantes. Ele pode mudar de direção rapidamente enquanto corre, confundindo os predadores. Já o kudu, com seus chifres espiralados, é mais robusto e prefere se esconder na vegetação densa, usando a camuflagem como defesa. Além de sua importância como presas, os antílopes ajudam a manter o equilíbrio da savana. Ao se alimentar de capim e folhas, eles controlam a vegetação e garantem que o ambiente continue saudável. Também são fundamentais para a cadeia alimentar, já que sustentam muitos predadores. Os filhotes de antílope são vulneráveis nos primeiros meses de vida. Para protegê-los, as mães escondem os pequenos na vegetação e os visitam apenas para amamentar, evitando chamar a atenção de predadores. Essa estratégia aumenta as chances de sobrevivência. Apesar de parecerem frágeis, os antílopes são símbolos de resistência e adaptação. Sua agilidade mostra que, na savana, não é apenas a força que garante a sobrevivência, mas também a velocidade e a inteligência. Observar uma manada de antílopes correndo pelo campo é testemunhar a beleza da vida selvagem em movimento, uma dança natural entre presa e predador. A hiena é um dos animais mais intrigantes da savana africana, muitas vezes vista como vilã. Ela é, na verdade, uma das espécies mais importantes para o equilíbrio do ecossistema. Forte, resistente e inteligente, a hiena é uma verdadeira sobrevivente. Existem diferentes tipos de hienas, mas a mais conhecida é a hiena malhada. Ela vive em grupos chamados clãs, que podem ter dezenas de indivíduos. Esses clãs são organizados e liderados por fêmeas, o que torna as hienas uma das poucas espécies com sociedade matriarcal. As hienas são conhecidas por sua risada característica, um som que pode ser ouvido a grandes distâncias. Esse chamado serve para se comunicar com o grupo, avisar sobre comida ou alertar sobre perigos. Apesar de parecer engraçado, é um sinal de organização e estratégia. Muitos pensam que as hienas vivem apenas de restos deixados por outros predadores, mas isso não é verdade. Elas são caçadoras habilidosas e conseguem derrubar presas grandes, como zebras e nus. Sua força está na união. Quando caçam em grupo, trabalham de forma coordenada e eficiente. Além da caça, as hienas também aproveitam carcaças deixadas por leões ou leopardos. Isso ajuda a limpar o ambiente e evita que restos de animais atraiam doenças. Por isso, elas são chamadas de recicladoras da savana, desempenhando um papel essencial na saúde do ecossistema. As hienas têm mandíbulas extremamente fortes, capazes de quebrar ossos com facilidade. Isso permite que aproveitem partes da presa que outros animais
animais não conseguem comer. Dessa forma, nada é desperdicado. Apesar de sua fama negativa, a hiena é símbolo de resistência e inteligência. Ela mostra que, na savana, sobreviver não depende apenas da força bruta, mas também da astúcia e da cooperação. Observar um clã de hienas em ação é perceber que até os animais mais subestimados têm um papel vital na natureza. O leopardo é um dos predadores mais discretos e misteriosos da savana africana. Diferente do leão que caça em grupo, o leopardo prefere agir sozinho. Sua força está na furtividade e na paciência. Ele se aproxima da presa em silêncio, usando a vegetação como camuflagem, e ataca com rapidez quando está a poucos metros de distância. Esse felino é extremamente versátil. Pode caçar desde pequenos animais, como aves e macacos, até presas maiores como antílopes. Uma das características mais impressionantes do leopardo é sua habilidade de carregar carcaças para o alto das árvores. Isso evita que hienas e leões roubem sua comida e garante que ele possa se alimentar com calma. O corpo do leopardo é ágil e musculoso. Ele é capaz de saltar grandes distâncias e escalar árvores com facilidade. Sua pelagem manchada ajuda na camuflagem, tornando-o quase invisível na sombra das árvores ou entre os arbustos da savana. Apesar de ser um caçador solitário, o leopardo é também um sobrevivente. Ele consegue se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas densas até áreas abertas. Essa flexibilidade faz dele um dos felinos mais bem-sucedidos da África. Os filhotes de leopardo são criados pela mãe que os protege e ensina a caçar. Durante os primeiros meses, eles ficam escondidos em tocas ou entre a vegetação, longe dos predadores. Com o tempo, aprendem a se mover silenciosamente e a desenvolver as habilidades que garantem sua sobrevivência. O leopardo é símbolo de mistério e força silenciosa. Observar esse animal na savana é um privilégio raro, já que ele evita contato com humanos e prefere se manter escondido. Sua presença lembra que nem sempre o poder está na força bruta ou na união, mas também na paciência, na estratégia e na habilidade de agir no momento certo. O rinoceronte é um dos animais mais impressionantes da savana africana. Com o seu corpo robusto e o famoso chifre, ele parece uma verdadeira fortaleza viva. Existem duas espécies principais na África: o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Ambos são símbolos de força e resistência, mas também de fragilidade diante das ameaças humanas. O rinoceronte branco é o maior, podendo pesar mais de 2 toneladas. Apesar do tamanho, é um animal tranquilo, que passa a maior parte do tempo se alimentando de capim. Já o rinoceronte negro é menor e prefere comer arbustos e folhas. Ele é mais solitário e pode ser mais agressivo quando se sente ameaçado. Esses gigantes têm poucos predadores naturais, já que sua força e pele espessa os protegem. No entanto, os filhotes podem ser vulneráveis a ataques de leões ou hienas. Por isso, as mães são extremamente protetoras e não hesitam em enfrentar qualquer ameaça para defender seus pequenos. O maior perigo para os rinocerontes vem dos seres humanos. A caça ilegal, motivada pelo comércio de seus chifres, reduziu drasticamente a população desses animais. Em algumas regiões, eles chegaram perto da extinção. Hoje, projetos de conservação trabalham intensamente para proteger os rinocerontes, com patrulhas armadas e áreas seguras em parques nacionais. Apesar das dificuldades, o rinoceronte continua sendo um símbolo da savana. Sua presença lembra que a natureza é poderosa, mas também vulnerável. Observar um rinoceronte caminhando lentamente pelo campo é como ver um guardião silencioso, que carrega em si a força da vida selvagem e a necessidade urgente de preservação. O búfalo africano é um dos animais mais poderosos e respeitados da savana. Ele não tem a velocidade de um antílope nem a imponência de um elefante, mas sua força está na união e na resistência. Os búfalos vivem em grandes manadas, que podem reunir centenas de indivíduos, criando uma verdadeira muralha contra predadores. Esses animais são conhecidos por sua coragem. Quando um leão ou outro predador ataca, a manada se organiza para proteger os filhotes e os mais fracos. Muitas vezes os búfalos enfrentam os caçadores de frente, usando seus chifres curvados como armas. Essa defesa coletiva torna os búfalos um dos adversários mais temidos da savana. O búfalo africano também é muito resistente. Ele consegue viver em diferentes ambientes, desde áreas úmidas até regiões mais secas, sempre em busca de água e pasto. Sua capacidade de adaptação garante que continue sendo uma das espécies mais abundantes da África. Apesar de viver em grupo, os búfalos têm hierarquia
hierarquias internas. Os machos dominantes lideram os movimentos da manada, enquanto os mais jovens aprendem a se proteger e a seguir o ritmo coletivo. Essa organização fortalece o grupo e aumenta suas chances de sobrevivência. Os filhotes são cuidados com atenção pelas mães e protegidos pela manada inteira. Essa união mostra que, na savana, a força não está apenas no tamanho ou na velocidade, mas também na solidariedade entre os indivíduos. O búfalo africano é considerado um dos 5 grandes da África, junto com o leão, o elefante, o leopardo e o rinoceronte. Essa lista reúne os animais mais icônicos e desafiadores de serem observados em safaris. Observar uma manada de búfalos atravessando a savana é uma cena impressionante. O som dos cascos, a poeira levantada e a energia coletiva revelam a força da união. O búfalo é símbolo de coragem, resistência e comunidade, lembrando que na natureza ninguém sobrevive sozinho. O crocodilo do Nilo é um dos maiores répteis da África e um dos predadores mais temidos da savana. Ele vive em rios, lagos e áreas pantanosas, onde passa grande parte do tempo imóvel, esperando silenciosamente por uma oportunidade de ataque. Sua aparência pode parecer calma, mas por trás dessa tranquilidade existe um caçador extremamente eficiente. O crocodilo é um mestre da paciência. Ele fica submerso com apenas os olhos e as narinas acima da água, quase invisível para suas presas, quando um animal se aproxima para beber, como zebras, nus ou antílopes. O crocodilo ataca com velocidade surpreendente, usando sua poderosa mandíbula para capturar a vítima. Essas mandíbulas são uma das mais fortes do reino animal, capazes de esmagar ossos com facilidade. Depois de capturar a presa, o crocodilo realiza o chamado giro da morte, um movimento em que gira o corpo para despedaçar o alimento. Essa técnica garante que consiga se alimentar mesmo de animais grandes. Apesar de sua fama de predador, o crocodilo também desempenha um papel importante no ecossistema. Ele ajuda a controlar populações de animais que frequentam os rios e mantém o equilíbrio da vida selvagem. Além disso, seus hábitos alimentares evitam que carcaças fiquem acumuladas na água, prevenindo doenças. Os crocodilos são animais antigos, verdadeiros sobreviventes da evolução. Eles existem há milhões de anos e pouco mudaram desde então, mostrando que sua estratégia de vida é extremamente eficaz. Os filhotes de crocodilo, no entanto, são vulneráveis. Muitas vezes, aves e peixes se alimentam deles. Para protegê-los, as mães ajudam os pequenos a chegar até a água e ficam próximas nos primeiros dias de vida. Observar um crocodilo do Nilo na savana é testemunhar a força da natureza em sua forma mais primitiva. Ele é símbolo de paciência, poder e sobrevivência, lembrando que, até nos rios da savana, a vida é marcada por desafios e estratégias impressionantes. O hipopótamo é um dos animais mais surpreendentes da savana africana. Apesar de passar a maior parte do tempo dentro da água, ele é considerado um dos gigantes terrestres mais perigosos. Seu corpo maciço, que pode pesar várias toneladas, e sua boca enorme com dentes afiados, fazem dele um adversário temido. Durante o dia, os hipopótamos permanecem em rios e lagos, protegendo-se do calor intenso da savana. A água mantém sua pele hidratada e ajuda a controlar a temperatura corporal. À noite, eles saem para pastar, caminhando longas distâncias em busca de capim. Essa rotina mostra como são animais adaptados tanto à terra quanto à água. Apesar da aparência tranquila, os hipopótamos podem ser extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. Eles defendem seu território com força e não hesitam em atacar intrusos, incluindo outros animais e até humanos. Essa agressividade faz com que sejam considerados um dos animais mais perigosos da África. Os hipopótamos vivem em grupos chamados de agregações, que podem reunir dezenas de indivíduos. Esses grupos são liderados por machos dominantes, que controlam o acesso às áreas de água. As fêmeas e os filhotes permanecem próximos, aproveitando a proteção do grupo. Os filhotes de hipopótamo nascem dentro da água e já sabem nadar desde cedo. As mães são extremamente cuidadosas e mantêm os pequenos sempre por perto, protegendo-os contra predadores e contra a própria agressividade dos machos. Além de sua força, os hipopótamos têm um papel importante no ecossistema. Ao se movimentarem entre a água e a terra, eles ajudam a fertilizar
estabilizar o solo e a manter o equilíbrio da vegetação. Sua presença influencia diretamente o ambiente e beneficia outras espécies. Observar um hipopótamo na savana é testemunhar a dualidade da natureza. Um animal que parece calmo e pacífico, mas que carrega em si uma força impressionante. Ele é símbolo de poder, adaptação e respeito, lembrando que até os gigantes silenciosos têm um papel vital na vida selvagem africana. O avestruz é a maior ave do mundo e uma presença marcante na savana africana. Apesar de não voar, ele compensa com uma habilidade impressionante: a velocidade. Com suas pernas longas e fortes, o avestruz pode correr a mais de 70 km por hora, tornando-se um dos animais mais rápidos da savana. Essa velocidade é sua principal defesa contra predadores. O corpo do avestruz é adaptado para a corrida. Suas pernas têm apenas 2 dedos, o que aumenta a eficiência dos passos. Além disso, suas coxas musculosas garantem força e resistência. Quando ameaçado, o avestruz não apenas corre, ele também pode dar chutes poderosos, capazes de afastar até leões. Os avestruzes vivem em grupos pequenos ou médios, geralmente misturados com outros herbívoros como zebras e antílopes. Essa convivência aumenta a segurança, já que mais olhos atentos ajudam a detectar predadores. Sua visão é excelente, permitindo enxergar grandes distâncias na savana aberta. A alimentação do avestruz é variada. Ele come sementes, folhas, insetos e até pequenos animais. Essa dieta flexível ajuda a sobreviver em diferentes condições, especialmente durante a estação seca, quando o alimento é escasso. Os filhotes de avestruz nascem de ovos grandes, que podem pesar mais de 1 quilo. As mães e os pais cuidam dos ninhos e protegem os pequenos contra predadores. Mesmo assim, muitos filhotes não sobrevivem, já que são vulneráveis nos primeiros meses de vida. Além de sua importância ecológica, o avestruz é um símbolo de resistência e adaptação. Sua velocidade e força mostram que na savana não é preciso voar para ser livre. Observar um avestruz correndo pelo campo é testemunhar a energia pura da vida selvagem, uma explosão de movimento que impressiona qualquer observador. O avestruz lembra que cada animal da savana tem sua própria estratégia de sobrevivência. Ele é a prova de que a natureza encontra soluções criativas para enfrentar os desafios, transformando limitações em vantagens. Mesmo sem voar, o avestruz conquistou seu espaço como um dos grandes protagonistas da savana africana. O suricato é um dos animais mais simpáticos e carismáticos da savana africana. Pequeno, ágil e extremamente social, ele vive em grupos chamados bandos, que podem reunir dezenas de indivíduos. Apesar do tamanho reduzido, os suricatos são verdadeiros guardiões da savana, conhecidos por sua postura ereta e olhar atento. Esses animais passam grande parte do tempo em comunidade. Cada membro do grupo tem uma função. Alguns cuidam dos filhotes, outros procuram alimento e sempre há um ou mais suricatos de vigia. Enquanto os demais estão ocupados, o vigia fica em pé sobre as patas traseiras, observando o horizonte. Se percebe algum perigo, como uma águia ou um chacal, emite um alerta sonoro e todos correm para se esconder. A alimentação dos suricatos é variada. Eles comem insetos, pequenos répteis, ovos e até raízes. Seu focinho afiado e suas garras fortes permitem cavar buracos rapidamente, encontrando alimento escondido sob a terra. Essa habilidade também é usada para construir tocas, onde vivem e se protegem do calor intenso da savana. Os filhotes de suricato são criados coletivamente. Não apenas a mãe, mas todo o grupo ajuda a cuidar dos pequenos, ensinando-os a cavar, a reconhecer perigos e a se alimentar. Essa cooperação é essencial para a sobrevivência da espécie e mostra como a união é uma força poderosa, mesmo entre animais pequenos. Apesar de parecerem frágeis, os suricatos são extremamente resistentes. Sua organização social e sua vigilância constante garantem que consigam viver em um ambiente cheio de predadores. Eles são símbolos de curiosidade, cooperação e atenção. Observar um grupo de suricatos na savana é uma cena encantadora. Seus movimentos rápidos, suas posturas eretas e sua vida comunitária revelam que, na natureza, até os menores têm um papel fundamental. O suricato lembra que a força não está apenas no tamanho ou na agressividade, mas também na união, na inteligência e na capacidade de estar sempre alerta. A savana africana é um espetáculo vivo, onde cada animal desempenha um papel essencial. O leão ensina a força da união. O elefante mostra a sabedoria da memória. A girafa vigia com elegância. A zebra celebra a liberdade em comunidade. O nu revela a resistência das migrações. O antílope encanta com sua agilidade. A hiena
hiena surpreende com sua astúcia. O leopardo impressiona com sua paciência. O rinoceronte guarda com imponência. O búfalo protege com coragem. O crocodilo domina os rios com paciência. O hipopótamo mostra a dualidade da calma e da força. O avestruz corre com velocidade impressionante e o suricato vigia com curiosidade e cooperação. Cada espécie é uma lição. Juntas, elas formam um equilíbrio delicado que mantém a savana viva e vibrante. Mas esse equilíbrio depende de nós. A ação humana ameaça esse tesouro com caça ilegal, destruição de habitats e mudanças climáticas. Proteger a savana é proteger a vida, a diversidade e o futuro. A mensagem final é clara: a savana africana não é apenas um lugar distante. É um patrimônio da humanidade. Cada rugido, cada corrida, cada salto e cada vigília nos lembram que a natureza é grandiosa, mas também frágil. Cabe a nós garantir que essa história continue sendo contada para as próximas gerações. Não seja mais rápido que um avestruz e fuja sem se inscrever. Clique no botão e venha acompanhar o nosso canal. Todos os dias temos vídeos novos.